Olá, tudo bem? Vamos então conversar hoje sobre Madame Bovary, esse livro que já deu muito o que falar logo no ano de sua publicação, ainda no formato de folhetim, no ano de 1856. Flaubert enfrentou problemas logo de cara porque o governo francês acusou o livro de ser um atentado à moral e à religião. Então, ele e a revista em que os fascículos do romance eram publicados foram julgados e absolvidos num julgamento que durou apenas um dia. Vale lembrar que esse livro foi o primeiro publicado por Flaubert. Já no ano seguinte, em 1857, ele foi publicado em formato de livro mesmo, só que não era o primeiro livro que o Flaubert escrevia. Ele escreveu antes A Tentação de Santo Antão, mostrou para alguns amigos que detestaram a história, falaram até para o Flaubert queimar os papéis. Claro que ele não fez isso, a gente sabe que logo depois, quer dizer, alguns anos depois, ele publica esse romance, e ele também já tinha escrito alguma coisa de educação sentimental, quer dizer assim, ele já era um escritor, vamos dizer assim, experiente. E ele passou 5 anos escrevendo Madame Bovary. Ele era muito preocupado com o texto, com o que ele estava passando ali, com a crítica que ele queria fazer à burguesia de sua época, classe, aliás, que ele fazia parte. A família dele era de classe média, e esses amigos que criticaram esse primeiro texto do Flaubert deram a ideia para ele escrever algo mais atual, e ele se inspirou em duas manchetes de jornal que saíram na época. Eu não vou comentar sobre o que era, porque é um grande spoiler para a história do livro. Assim, Flaubert passou 5 anos escrevendo Madame Bovary. Nas cartas que ele trocava com a amante, está muita coisa escrito. Eu não li ainda, eu quero ler essa publicação que contém as cartas, né, que ele trocava. E falava muito sobre a escrita do livro, sobre como estava sendo difícil, como ele demorava muito por escrever, às vezes passava dias, escrevia apenas uma página. Enfim, toda a construção do livro e todas as preocupações que ele tinha. Mas então, do que se trata a Madame Bovary e por que ela chocou tanto a época e foi parar até em um julgamento? Bem, ali ele vai tratar de uma personagem, uma Bovary, que era algo muito mal visto na época, algo, aliás, que não poderia acontecer. Não haveria espaço na sociedade para uma mulher como Emma Bovary. Aliás, a gente vai ver aqui nesse livro que a Emma é uma personagem masculina aos olhos de Baudelaire, que tem um texto aqui que abre o livro. Por quê? Porque somente um homem naquela época, a gente está falando de século XIX, teria as rédeas de sua vida como a Emma tinha. A gente vai ver que em todos os momentos ela fez as escolhas. Entendeu? Então, para aquela época, isso era inaceitável. Bom, Flaubert decidiu dividir esse romance em 3 partes. E na primeira, a gente vai conhecer, não a Emma, primeiro a gente conhece o Charles. O Charles, que vai ser o futuro, né, marido da Emma, a gente encontra ele ainda jovem no campo. E ele era uma pessoa assim, muito sempre mediana, assim, sabe? Aquela pessoa que não tinha nenhuma habilidade, que chamava muita atenção. E ele estudava em casa mesmo, a mãe o ajudava, e depois um padre passou a ajudar, até que a mãe conseguiu que ele entrasse em um colégio. E ele já tinha 15 anos. E aí, gente, ele chega naquele colégio e ele vai parar numa sala de aula com alunos bem mais novos do que ele. Então vocês imaginam ele chegando lá com roupas estranhas, assim, comparado com os outros alunos, o jeito de falar, enfim. Ele foi alvo de muita zoação, muito bullying, né, que a gente pode chamar. E por seu sotaque, por seu modo de vestir, por seus jeitos, enfim, sempre muito introvertido, muito quieto e não reagindo a essa chacota toda que ele levou logo no primeiro dia de aula. E depois que ele sai desses colégios, os pais decidem que ele deve estudar medicina. E aí, novamente, a gente vê toda a mediocridade dele, porque ele é aquele aluno, sabe, que apesar até de ter um certo esforço, não consegue compreender a matéria. E depois de certo tempo ali na faculdade, ele passa a não frequentar as aulas e descobre os cabarés da época, enfim. E aí o que acontece? Chega no exame final, ele não passa. Ele tenta novamente, acaba passando, mas ele não é um médico, tá? Aqui fica claro no texto que ele é um oficial de saúde, mas as pessoas o chamam de doutor e ele tem um certo status. A mãe de Charles, a gente vai perceber, ela é muito autoritária, ela tá sempre se metendo na vida do filho e ele, com essa personalidade, assim, bem sem graça, acaba acatando tudo. Então agora que ela já conseguiu que ele se formasse, tá faltando ele conseguir um cargo, né, para exercer a profissão. E ela encontra uma cidadezinha onde o médico da cidade já tá bem velhinho e tal e coloca ele por lá. E aí ela vai atrás do que tá faltando, né, gente? Tá faltando uma esposa pro Charles e ela descobre uma viúva que tem boas rendas e tal, e enfim consegue que o filho case com essa mulher.
E aí agora, além da mãe se metendo na vida dele, ele tem a mulher, porque a mulher é super intrometida, manda nele e vive reclamando de tudo. É uma mulher que ele não tem nenhuma assim, atração física. O Flaubert descreve ela como uma pessoa assim, bem sem graça, realmente, sem atrativos físicos. E aí o casamento vai rolando mesmo assim. Até que um dia ele recebe um chamado para ajudar um homem que havia quebrado a perna. E esse homem mora numa fazenda. E aí lá vai o Charles na fazenda e ele encontra quem? Encontra a Emma. A Emma é a filha do paciente. E aí, lógico, ela chama a atenção dele, ele fica de olho e tal. E aquela visita que ele devia fazer à fazenda dali a alguns dias, já no dia seguinte ele já tá lá com a desculpa de ver o paciente, mas na verdade ele já tá de olho na Emma. E essas idas à fazenda, lógico, chamou a atenção da mulher dele, que ficou com a pulga atrás da orelha e foi atrás disso, saber o que estava acontecendo. E ela descobriu que o fazendeiro tinha uma filha muito bonita, que havia estudado no colégio de freiras, que sabia tocar piano, enfim, uma mulher muito interessante. Com isso, a esposa vai lá tirar satisfação com o Charles, que é aquele jeito dele morno, sabe? Resolve ficar quieto e não falar nada e passa a não frequentar mais a fazenda. Mas claro que isso não ficou por aí, né, gente? Olha só esse trechinho do livro. Mas a ousadia do seu desejo protestou contra o servilismo de seu comportamento e, por uma espécie de hipocrisia ingênua, estimou que essa proibição de vê-la era como um direito de amá-la. Então fica bem claro que o Charles continua com a Emma em seus pensamentos, e aí acontece uma coisa, gente. Seguinte, lembra que a viúva recebia umas rendas? Era isso que a mãe do Charles pensava. Só que ela descobriu que não era bem isso, que ela não estava tão bem de dinheiro como eles haviam pensado. E aí ocorre toda uma briga, e o Charles fica naquela situação que não sabe de que lado fica, do lado da esposa, do lado dos pais. Mas enfim, ela foi descoberta. E aí passa alguns dias, ela sofre um mal súbito assim e acaba falecendo. Com a morte da esposa, ele até fica triste, vive um certo luto, mas logo ele percebe no dia a dia que ele está mais livre, mais à vontade e ele acaba gostando. E certo dia ele recebe a visita do pai da Emma para receber pelo tratamento da perna quebrada. E ele o convida para ir lá na fazenda e é claro que o Charles vai. E lá ele passa a conversar mais com a Emma, tem momentos a sós com ela, e ela fala de toda a insatisfação dela, porque a gente vai perceber isso o livro inteiro, a insatisfação da Emma. Ela é insatisfeita na fazenda onde ela mora, por aquela vida pacata, bucólica. Quando ela estudou em colégio de freiras, ela também vivia insatisfeita, mergulhava na leitura de livros, ficava sonhando com aqueles personagens, idealizando tudo aquilo na sua cabeça. Quando ela volta a viver na fazenda, a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que nunca está bem onde está? É a Emma. Mas o Charles via só coisas boas nela, apenas qualidades. E aí ele começa a pensar em se casar novamente e fica buscando uma oportunidade para pedir ela em casamento ao pai. E aí a oportunidade aparece, ele pede a Emma em casamento, o pai diz que vai consultá-la, ela aceita e logo o casamento acontece. E aí, bem do início do casamento, gente, a gente já vê a diferença de um e de outro. Eu separei aqui um trechinho do livro que isso fica muito claro e chama muita atenção. Olha só para o Charles como que é o casamento, né? Mas agora possuía pelo resto da vida essa bela mulher a quem adorava. O universo para ele não ia além das bordas sedosas da saia dela. E se recriminava por não amá-la. Tinha vontade de revê-la, voltava depressa, subia as escadas com o coração batendo. E a Emma? Será que a Emma tá assim também? Vamos ver, ó. Antes de se casar, ela achava ter amor. Mas não tendo chegado à felicidade que deveria resultar desse amor, era preciso que ela tivesse se enganado, pensava. E Emma buscava saber o que exatamente se entendia da vida pelas palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão belas nos livros. Então é muito claro a diferença. O Charles, quando ele pensa naquele momento atual de recém-casado, ele o compara com o que ele viveu anteriormente. Então ele lembra da escola, onde ele era caçoado, ele lembra da época da faculdade, que também não foi legal para ele, do seu casamento com a viúva, que também ele não gostava. E a Emma lembra do quê? Ela lembra de mais descontentamento da vida dela na fazenda, no convento, e vê que não está muito diferente, ela continua da mesma maneira. Porque apesar de quando o Charles surge ali na fazenda, ela cria uma certa expectativa de mudança de ares, sabe? Ela vê no dia a dia um homem extremamente sem graça. Ela não tem admiração nenhuma por ele. Então fica muito claro para ela toda essa frustração que ela sente, sabe?
Então, todo aquele ideal de homem que ela tinha criado no seu imaginário está muito distante do Charles. E ele nem percebe o descontentamento dela, o que a deixa mais irritada ainda. E assim o casamento segue com essa diferença de perspectiva dos dois, até que um dia eles recebem o convite para ir na casa de um marquês. Então eles vão um dia assim de um baile e vocês imaginam, né? A Emma fica assim totalmente deslumbrada com aquela situação, com aquela riqueza, enfim, e acaba criando mais expectativas ainda. E aquele dia acaba sendo muito marcante na vida dela. Ela pensa naquilo todo santo dia, passa meses, ela tá pensando naquilo. Quando faz um ano que aconteceu, ela espera um novo convite do Marquês que não acontece. Depois de certo tempo, a Emma engravida e eles mudam de cidade. Então, novamente, ela vai criar expectativas por essa nova cidade, um novo lugar, com outras pessoas, mais movimento e também com um filho, sim, porque ela quer ter um filho, não uma filha. Isso fica muito claro nesse trechinho aqui do livro, olha só. Essa ideia de ter como filho um macho era como a revanche esperada de todas as suas impotências passadas. Um homem, pelo menos, é livre. Pode percorrer as paixões e os lugares, atravessar os obstáculos, consumir as felicidades mais distantes. Mas uma mulher é impedida continuamente, inerte e flexível a uma só vez. Tem contra si as molezas da carne com as dependências da lei. Bom, aí vocês imaginam, né? Ela teve um filho? Não, ela teve uma filha que chama de Bert. Mas antes de falar um pouquinho mais da relação da Emma com a Bert, a sua filha, eu tenho que falar do Leon, que é um personagem muito importante aqui na trama. Ela conhece esse rapaz quando ela muda para essa cidade. E ele é um jovem estudante, também muito interessado por leitura, toca piano, enfim, eles têm muitas afinidades. E aí rola aquela atração física dos dois lados, né? Ele a acha muito bonita e tem muito interesse por ela, só que ele é um jovem ainda inexperiente, então ele não sabe ainda como seduzi-la e acaba que nada acontece ainda naquela ocasião. Mas já surgem muitos boatos, porque eles são vistos juntos. Uma vez a Emma vai visitar sua filha, que está com uma ama de leite, e ela sente um mal-estar, e o Leão se oferece aí junto com ela, e os vizinhos já começam a fofocar, enfim, mas o Charles, ele não sente ciúme, sabe? Ele é assim, totalmente morno, gente, chega a ser irritante, mas é assim, ele não percebe nada. Sobre esse interesse que a Emma tem pelo Leon, ela tenta de toda maneira sufocar, sabe? Não deixar aparecer. Tanto é que ele pensa que ela não tem interesse por ele. Mas olha só. Mas quanto mais Emma se dava conta de seu amor, mais o recalcava, a fim de que não parecesse, para diminuí-lo. Então, em outro trecho, o Flaubert diz assim: os apetites da carne, as cobiças de dinheiro, as melancolias da paixão, tudo se confundiu num mesmo sofrimento. Gente, isso aqui é o resumo da Emma. Essa frase resume a Emma. É muito bom. Flaubert é muito bom, meu Deus. Em vez de desviar o pensamento, cada vez mais se prendia a ele, incitando a dor e buscando por toda parte as ocasiões. E sobre Charles nessa história toda? Como ela vê o Charles? O que ele era, afinal, né? Não era ele o obstáculo a toda a felicidade, a causa de toda a miséria, como fecho pontudo dessa correia complexa que a prendia por todos os lados? Então, olha a visão que ela tem do marido, gente. É isso. E aí, na verdade, nessa parte do trecho, o que ela busca é uma desculpa para o adultério. Então ela queria que o Charles a tratasse mal, a batesse, para ela ter uma desculpa para se vingar dele e falar assim, olha, o que eu estou fazendo é justo, eu tenho uma justificativa para isso. Mas não, ele a tratava bem, ele tratava super bem a filha, ao contrário dela. Ela nunca teve uma proximidade pela criança, a criança sempre a irritou muito, não era carinhosa, pelo contrário, ela sempre repelia muito a Bert. Isso dá um dó danado ver essa situação toda com a criança, porque assim, quando a gente está falando dos adultos, é lógico assim, são pessoas mal resolvidas, muito iludidas, enfim, é adulto com adulto, mas quando tem uma criança ali no meio, realmente chama muito atenção a maneira com que a Emma trata a filha. Bom, como nessa parte do livro o caso entre a Emma e o Leon não acontece, ele acaba partindo para Paris. E nesse meio tempo surge um personagem bem importante na trama também, chamado Sr. Leroux. E ele é um vendedor de tecidos, na verdade, sim, de várias mercadorias, sabe? E ela começa a comprar várias coisas desse senhor, mesmo sem dinheiro. E ele incentiva, sabe assim, não, tudo bem, depois você me paga, fica oferecendo 1000 coisas para ela. Então ela tenta compensar mais essa frustração na vida dela com compras e mais compras. Agora surge mais um personagem muito importante,
Rodolphe. O Rodolphe é aquele solteirão que vive muito bem, sabe? Tem mil atrativos, tem lábia e claro que a Emma vai cair na rede dele. Ele tem todo um plano de como conquistá-la, não é uma coisa que acontece assim de repente. Ele se aproxima, tem várias ocasiões em que eles conversam, até que um dia eles combinam um passeio a cavalo. E sim, o Charles sabe que eles vão sair nesse passeio de cavalo juntos e tudo bem, ele não vê problema nisso. E aí, nesse passeio, acaba acontecendo a traição. Só que o Flaubert, em nenhum momento, ele descreve a traição. Isso é muito, muito interessante. Lembra do julgamento que o livro, né, passou? É até estranho, né, falar que o livro foi o julgamento, mas enfim, né, o Flaubert é a revista que publicou o livro. Em nenhum momento ele descreve isso, sabe? Tá tudo ali entre linhas, fica muito claro o que aconteceu, só que ele não descreve o ato. Então, mesmo tendo ido ao julgamento, você vê que o motivo ali não está muito claro, sabe? E lembro que quando ela conhece o Léon, ela carrega um certo peso, um certo pudor até, não deixa aquele sentimento transparecer. Agora não, agora ela trai realmente o marido e não carrega peso nenhum por isso. Para ela é uma coisa totalmente justificada. Depois de tanto sofrimento, ela finalmente se entregar para um amor. E aí eles vão ter um caso durante meses, um bom tempo, tem vários encontros, ela cada vez se torna mais atrevida, podendo ser pega em flagra assim, por outras pessoas, enfim. E o Rodolfo, aquele homem muito experimentado, com várias amantes e tal, tem uma hora que enjoa dela. Mas isso vai acontecendo aos poucos. Mesmo assim, eles chegam a combinar uma fuga. Ela propõe isso a ele e ele acaba aceitando sem pensar muito, mas quando ele começa a pensar realmente, né, em como que ele iria com a mulher e com a filha dela, porque na verdade ela nem lembrava da filha. Ele que fala, tá, e a sua filha? Como é que a gente vai fazer? A gente vai levar? Ela tipo assim, a gente vai levar, né? Fazer o quê? Bom, então aí quando ele vê tudo isso, vê que isso é uma cilada, ele simplesmente não vai, chega em cima da hora, ele manda uma carta para ela e diz que não vai fazer isso, que o problema não é ela, é ele, aquela historinha toda que a gente sabe bem. E ela cai assim, numa depressão, numa tristeza profunda, passa mal, desmaia, fica doente por meses. E o Charles lá cuidando dela, super preocupado. Lembram do Leon, aquele estudante ainda inexperiente nos assuntos amorosos, enfim. Ele surge novamente na história, agora com mais experiência, e decide que agora sim terá um caso com Madame Bovary. E novamente ela se entrega a esse novo caso amoroso, tem encontros com ele, mente pro marido, diz que vai fazer uma aula de piano com a professora fulana, só que não, ela está indo encontrar semanalmente o Leon e o caso deles se desenrola. E será que agora a Emma está feliz com esse novo amante? Parece que não. Não estava feliz, nunca tinha estado. De onde vinha então essa insuficiência da vida? Essa podridão instantânea das coisas em que ela se apoiava? Ai, gente, esse livro é maravilhoso. Eu quis ler muito esses trechinhos para vocês, porque mostra muito bem como o Flaubert narrou toda essa insatisfação, esse tédio que os personagens vivem, sabe? Principalmente a Emma. É um livro assim riquíssimo, tem descrições maravilhosas, é impressionante. Não é à toa, lógico que ele demorou 5 anos para escrever esse livro. Eu não poderia recomendar mais essa leitura, gente. Eu tentei contar a história, eu sei que eu avancei bastante, mas eu garanto para vocês que está longe de ter um spoiler mesmo, porque o que acontece no final desse livro, não sei se vocês já sabem, eu, por exemplo, quando eu li o livro, eu sabia do final da Emma, tá? Eu peguei spoiler em algum lugar, mas eu não sabia do final do Charles. E eu confesso assim que eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu não esperava pelo final dele, sabe? Então eu fiquei até curiosa em saber qual seria a minha reação sabendo, lendo, né, o final da Emma, sem saber dele antes. Mas enfim, então eu vou parar por aqui, não vou comentar mais nada, mas eu acho que já dá para perceber bem que é um livro muito fascinante, um livro que marcou realmente a história da literatura, que apesar de Flaubert não aceitar o rótulo de realista, é um livro já da fase do realismo, ele é visto assim até hoje, e é um livro super rico em descrições, em análise de comportamento, no psicológico da personagem. Ele constrói isso muito bem, desde lá do início do livro, tanto o psicológico da Emma, o imaginário da Emma, como também dos outros personagens.
Só vale dizer uma coisa antes também. Junto com toda essa vida amorosa dela, esses casos dela, ela continuava contraindo dívidas. Ela continuava comprando muito coisas que ela não precisava, que ela logo se cansava. Porque assim como ela cansava da vida dela, do dia a dia dela, ela também se cansava dos objetos que ela comprava. Aliás, ela comprava objetos com o dinheiro do marido para dar para os amantes. Enfim, quer dizer, em nome do marido, né? Ela pegava esse dinheiro emprestado só que em nome do marido. E isso também vai continuar até um ponto que vai ficar meio insustentável. Por fim, gente, vale dizer que eu só tenho essa edição de Madame Bovary, então não posso dizer se é boa, se não é. Também não sei francês para falar da tradução, mas esse livro aqui tem textos de apoio, tem 2 textos de apoio, mais o texto do Baudelaire. Então eu gostei bastante dessa edição e recomendo, tá? Mas como eu disse, eu não li o livro em outras edições, então eu só posso falar apenas dessa da Penguin Companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já leu Madame Bovary, por favor, comenta aqui, vamos conversar um pouquinho sem spoilers. E quem não leu, espero que tenha sentido uma vontade de ler esse grande clássico. E vem conversar comigo no Instagram. O meu Instagram tá aqui embaixo, é só você acessar lá, me seguir, que a gente pode conversar bastante por lá também. Então, caso tenha gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, porque toda semana eu falo sobre livros por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!